Olá, meu nome é Vinícius Jacob e junto com Gabriel Sodré falaremos sobre os conceitos, desafios e soluções que envolvem a iluminação e sonorização de ambiente. Quando pensamos na iluminação e sonorização de ambiente, podemos pensar no quão bem iluminada sua casa é no horário de manhã, naquela rua que você acha mal iluminada e perigosa, no eco que você escuta em casa ou na poluição sonora que automóveis fazem ao passar perto da sua residência, mesmo com tudo fechado. Isso tudo pode ser irrelevante e comum para você, mas se pensarmos em um estúdio de música, um teatro, ou até um grande evento como o Rock in Rio, onde a boa iluminação e a sonorização são indispensáveis, percebemos que, para os que estão presentes ali, isso seria um grande problema. Pegue, por exemplo, um estúdio com problema de reverberação sonora. A música gravada nele teria diversos problemas de áudio. De todo modo, nós sabemos que o som e a luz são ondas, mecânica e eletromagnética, respectivamente. E cada uma delas funciona de uma certa forma, com a primeira precisando de um meio para existir e a segunda não. Mas ainda assim, ambas compartilham características básicas de ondas, como por exemplo, sendo afetadas caso elas mudem de um meio para o outro, dentre outros obstáculos. Diante disso, é esperado que cada ambiente tenha suas preferências quanto à luminosidade e sonoridade como forma de tornar o espaço agradável a cada situação. Isso acaba envolvendo diferentes fatores, como as reflexões de ondas sonoras e luminosas que, dependendo das superfícies de incidência e das colorações relativas, podem ocasionar a perda de intensidade ou mudança no comprimento de onda. Além disso, levando em conta os métodos de aplicação, o resultado pode ou não ser vantajoso, dependendo do tamanho do espaço, já que se tivermos uma grande área com uma fraca iluminação ou muitos obstáculos, dependendo da intensidade, as ondas podem não alcançar todos os locais desejados por conta da difração. Por outro lado, num espaço pequeno, com diversas fontes de luz ou som, pode haver a incidência de uma reverberação desagradável ocasionada por uma interferência ou superposição de onda, assim como malefícios à própria saúde humana. Assim, hoje nós podemos encontrar diversas formas de manusear tanto o som quanto a luz para o nosso próprio benefício. Tais práticas incluem a iluminação direta, que tem como intuito de direcionar a luz para um objeto ou uma superfície específica, que seria algo como uma iluminação de um abajur, por exemplo, com o intuito de almejar uma maior produtividade. Porém, por ter um comprimento de onda muito pequeno, pode ser intensa demais e com o tempo não tão saudável. Existe também a luz indireta, e essa tem sido bastante utilizada ultimamente. Ao contrário da anterior, se espalha pelo ambiente, iluminando uma área maior e, por utilizar luzes com comprimento de ondas maiores, costuma tornar o ambiente mais agradável. Quanto ao que se refere ao som, podem ser utilizadas estruturas lisas que refletem o som para que tenha um maior alcance, ou porosas e curvilíneas para que as ondas sejam dissipadas mais rapidamente. Como já foi mencionado, existem cenários onde a iluminação e a sonorização recebem pouca atenção. Porém, onde elas recebem atenção, seus desafios são muito estudados com o intuito de criar soluções com cada vez mais desempenho e eficiência. Voltando para o estúdio de música que mencionamos mais cedo, temos um caso em que a sonorização precisa ser bem trabalhada, mas também não podemos deixar de lado a parte da iluminação. Para termos um estúdio de música de alta qualidade sonora e luminosa, temos que superar diversos desafios. Para começar, vamos falar do principal, que é a reflexão sonora. O motivo de termos eco e a reverberação, onde em um estúdio encontramos principalmente a reverberação, devido ao seu tamanho, e é a percepção de um som refletido com um intervalo de tempo menor que o tempo para distinguir ela do som original.
que afetaria o áudio final, dando o que a gente pode dizer como uma segunda voz. A refração também afeta os estúdios, onde sons externos podem atravessar as paredes, que são meios diferentes, e interferir no áudio final. A iluminação tem um papel pouco perceptível, mas muito útil, já que o conforto do artista ajuda muito no seu desempenho. Portanto, não podemos usar qualquer tipo de luz. E como o Rock in Rio tá se aproximando, não tinha como não falar do grande, tá ligado? Meio que assim, o processo de iluminação e sonorização do evento é de longe um verdadeiro desafio, pois envolve uma enorme área e também muitas pessoas. Dessa forma, é preciso tomar certas medidas para garantir que todos tenham uma boa experiência. Portanto, é necessário assegurar que o som vindo do palco seja capaz de alcançar toda a plateia referente a ele, sem que as ondas se colidam com aquelas vindas de outros palcos e ocasione uma cacofonia. Sem contar que, com a quantidade de pessoas e outros possíveis obstáculos, o som acabe desaparecendo com a distância percorrida, já que ele será difratado no caminho. Além disso, quanto à iluminação, o ideal é fazer com que ele esteja presente nos espaços necessários, evitando que existam regiões menos iluminadas e locais onde a luz esteja ofuscante demais para os espectadores ou os artistas. Contudo, ainda existem problemas relacionados a possíveis mudanças de tempo, que, em casos de chuva, podem ser um problema para a dissipação do som e da luz. Além da questão econômica também, pois não adianta ter dispositivos caros que no fim não irão auxiliar em muito. Quando discutimos sobre os estúdios de música, nos deparamos com 3 problemas que precisam ser resolvidos para assegurarmos a qualidade, sendo eles a reflexão, a refração e o tipo de luz que deve ser usado. Para o problema de reflexão, devemos entender que em ambientes fechados, esse som será refletido em todas as superfícies. Portanto, para as salas de gravação dos estúdios, devemos utilizar de revestimentos acústicos de espuma, já que eles são superfícies de grande absorção do som, impedindo ou amenizando a reflexão do som que se propagaria, causando reverberação. Para evitar que sons venham de fora para dentro da sala, devemos usar paredes simples, elas sendo mais espessas e preferencialmente feitas de material de massas maiores, ou podendo ser paredes duplas, e essas podendo ser feitas com materiais com massas menores. Por fim, almejando o melhor desempenho do artista, os estúdios utilizam de luzes indiretas e cores mais quentes para passar uma sensação de tranquilidade e conforto, assim influenciando eles a um estado de menor ansiedade. No contexto do Rock in Rio, para dar a volta em todos esses problemas sem deixar de dar destaque à arquitetura do evento, foram utilizados na composição dos palcos, que já possuíam estruturas individuais para fazer bom uso das luzes artificiais e natural do local, painéis brancos, com superfícies côncavas, para concentrar as ondas refletidas na frente do palco, que causariam danos à percepção acústica, provavelmente atrapalhando a sonoridade dos shows. Também foram usados painéis convexos para distribuir o restante do som por todo o ambiente e gerando uma luz difusa. Esses painéis também foram de grande ajuda para a iluminação, pois também auxiliaram na propagação da luz para além do palco, de forma mais difusa e direta, quando direcionado ao palco. Além disso, foram estabelecidas torres ao redor da área do palco mundo, que também possuíam mais refletores e caixas de som, além das do palco, para garantir que o som e a luz numa dada intensidade chegasse de maneira homogênea e com qualidade a toda a galera, de uma forma agradável aos ouvidos.